Eu tenho me percebido, de vez em quando, com vontade de fazer certas coisas que geralmente são muito legais pra mim. Então eu fico com vontade de dar uma relaxada, sabe? De fazer alguma coisa diferente e me sentir melhor. Só que quando eu penso nessas coisas que eu já gosto de fazer, que eu já faço, me parece que elas não me preenchem muito. E eu me sinto como se não fosse mais tão gostoso assim, sabe? E refletindo sobre isso, eu pensei que talvez faça sentido o fato de a gente colocar na rotina, muitas vezes, coisas que deveriam ser um lazer, sabe? Um prazer. Então eu tenho um exemplo que aconteceu hoje mesmo e foi quando eu tirei todos esses pensamentos da minha cabeça. Hoje eu tava tendo um dia super caótico e aí eu pensei, putz, acho que hoje ia ser um dia muito legal pra pedir um sushi. E quem tá no Peraí, lá do Spotify, os episódios sem vídeo, né, só áudio mesmo, sabem que eu gostava muito e eu fazia muito mais isso de ter um dia de self-care. Então eu meio que tomava um vinho, assistia alguma coisa legal, tomava um banho premium, assim, sabe? E eu confesso que eu não tenho mais muito feito isso. Mas na época que eu gostava de fazer isso, eu gostava muito de pedir sushi, junto com esse dia todo que eu ia ter gostoso, sabe? Essa noite toda gostosa, na verdade. Então, pra mim sempre foi muito vinculado ao fato de eu ter um momento gostoso e pra mim, né, um momento meu, pedir sushi, sabe? E então hoje pra mim fez sentido, pelo dia caótico que eu tava tendo, ter um conforto no meu dia pedindo um sushi também. Quando eu pensei nisso, né, eu falei, putz, acho que hoje seria um dia muito legal pra fazer esse tipo de coisa, não me gerou o conforto que eu tava esperando ter, sabe? E eu acho que hoje em dia, justamente por tantas coisas acontecerem muito rápido e a gente ter tudo que a gente quer a todo momento, eu acho que fica muito difícil da gente se satisfazer com as coisas mesmo, né? Tudo que a gente pode querer em algum momento, a gente pode ter muito facilmente. Então, nesse momento em que talvez eu tenha feito muitas vezes isso, sabe? E o que eu acho que aconteceu é que não é necessariamente que eu pedi muitas vezes sushi. Eu acho que é o fato de eu conseguir incluir no meu dia a dia coisas que na minha cabeça seriam um prazer pra mim, mas eu trato elas como se fossem banais e eu incluo elas na minha rotina, sabe? Então, não é necessariamente o sushi, talvez seja um doce que eu como todo dia, ou pelo menos eu como, sei lá, cada 2 dias, sabe? Quando deveria ser uma coisa esporádica. E aí eu me peguei relembrando de uma imagem que eu já falei aqui no Peraí, é como se fosse a pirâmide de bem-estar humano de Maslow. Que uma coisa que me chamou muito a atenção, e, né, inclusive é a segunda vez que eu já tô falando sobre isso aqui, que é o fato da gente, a gente tem, assim, na base dessa pirâmide, a gente tem todas as necessidades mais básicas, né? E vai chegando no topo da pirâmide, a gente vai afunilando. Nas partes mais básicas, a gente tem coisas básicas do ser humano, que é se alimentar bem, é você cuidar do seu corpo, se hidratar, né, beber água, e aí vai subindo. Aí a gente vem para relações interpessoais, pelo fato de você falar não, né, quando alguém te chama para fazer alguma coisa, ou então de você cumprir com a sua palavra com relação a outras pessoas, etc. E aí a gente vai chegando no topo da pirâmide e tem uma parte, né, as duas faixas de cima, uma delas se chama autoestima e a outra se chama autoatualização. E aí eu acho que, né, para mim, a minha interpretação dessa pirâmide é o topo dela, ela vem justamente o fato da gente, o nosso autoconhecimento tá em constante construção. Então a gente sempre tem que fazer um check-in com a gente mesmo para ver como que estão as coisas com a gente, para que a gente possa se sentir bem no geral, né? A pirâmide se chama de bem-estar e de necessidades do ser humano. Então, como essa, na minha cabeça, né, e para mim faz muito sentido, que no topo da pirâmide a gente tenha isso, essa atualização, né, essa busca constante por se sentir bem e de às vezes até parar um ciclo, sabe, que a gente tá repetindo, e aí eu vou fazer menção pro último episódio do Peraí, em que a gente fala sobre viver no automático.
E às vezes a gente precisa parar e analisar pra ver o que tá acontecendo, por que a gente não tá se sentindo tão bem, o que tá faltando naquele momento pra gente se sentir minimamente validado por nós mesmos, sabe? Pra gente se sentir vistos por nós mesmos. Voltando ao assunto, mas uma coisa que me chamou muito a atenção dessa pirâmide é o fato da gente ter ali, no topo dela, fazer coisas difíceis, no geral. E aí eu pensei, quando eu tava pensando sobre isso do sushi, né, que nem é mais sobre o sushi necessariamente, pra mim, como acaba, a gente vai tendo, né, normal, no nosso dia a dia a gente vai tendo coisas que vão frustrando a gente a cada momento, e a gente vai ao longo da vida construindo mecanismos pra gente ter inteligência emocional pra lidar com essas coisas, fato, né, e isso é muito facilitado pelo fato de você conseguir obter conhecimento na internet, lendo livros, trocando com outras pessoas e tudo mais. A questão é incluir coisas que façam a gente, né, que deveriam ser esporádicas, que deveriam acontecer só de vez em quando, sabe? Quando a gente quer um momento de prazer, faz diferença que elas aconteçam no momento que elas têm que acontecer, que é de vez em quando. Então, se eu tô colocando coisas muito prazerosas pra mim e coisas que eu gosto de fazer, sabe, que eu valorizo muito, mas elas vão se prolongando ao longo dos meus dias, eu vou fazendo todos os dias, eu tô de fato tornando minha vida mais fácil, mas é como se eu não sentisse merecimento, sabe, por estar conquistando essas coisas ali no dia a dia. Então, por exemplo, pra mim, tem várias coisas que eu faço, que é tomar um café gelado, comer um doce, enfim, pedir o sushi, sabe? Ter um momento de garota pra mim, assistir minhas séries e tudo mais. Esses momentos, faz sentido que eles só aconteçam de vez em quando, sabe? Porque se eles acontecessem todos os dias, eles fariam parte da minha rotina. E se eles fizessem parte da minha rotina, eles não seriam mais tão especiais assim. Então eu acho que a gente tá vivendo um momento muito difícil, inclusive, que é de conseguir dar limite para as coisas. A gente vira e muitas vezes o fato de você, por exemplo, ficar em casa e não sair nunca com ninguém e as pessoas chamarem para sair e você dizer não porque você tá se colocando em primeiro lugar e colocando as suas vontades em primeiro lugar, será que isso faz sentido? E aí eu acho que a gente tem que analisar talvez os valores, né, de cada um. Então, pode ser que para você não faça sentido. Para mim é uma coisa que faz muito sentido. Eu sou uma pessoa que eu tenho tido bastante dificuldade de entender a minha relação com as outras pessoas, porque muitas vezes eu quero ver gente, sabe? Né? Eu já falei 1 bilhão de vezes aqui que eu trabalho remoto. Eu quero ver gente. Eu tava falando hoje com a minha chefe sobre isso, inclusive. Ela falou que onde ela mora tá super frio e chovendo e tudo mais, ela não consegue fazer uma caminhada na hora do almoço e é o momento que ela usa pra descomprimir, sabe? E aí eu falei sobre exatamente isso, que eu gosto de ir na academia, mesmo que eu tenha uma academia no prédio que eu posso fazer academia no prédio, às vezes eu prefiro sair, sabe? Ir na academia, por mais que seja a decisão mais difícil, por exemplo, porque eu preciso disso, sabe? Senão eu fico só na minha cabeça, eu fico só eu mesma, e sendo que eu vou na academia e já nem falo com ninguém, né, amores? E, assim, só mesmo pelo fato de ver gente, de fazer alguma coisa diferente, assim, no meu dia a dia, sabe? E a minha relação com isso, ela é muito controversa, porque muitas vezes eu também me canso, sabe? De ter relações interpessoais. Muitas vezes eu evito ter para que eu não tenha que atingir nenhuma expectativa com a outra pessoa, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que talvez faça sentido só na minha cabeça, mas vamos lá. No meu prédio, eu não tenho amizade com as pessoas. E muitas vezes eu me permito ter. Eu dou bom dia, falo, sabe, como é que tá, blá blá blá, puxo uma conversa ali ou outra. Mas eu tenho um certo receio de, se eu fizer amizade com alguém do prédio, essa pessoa pode querer me ligar no meio da tarde e querer me chamar pra tomar um café da tarde, querer vir aqui na minha casa, sabe? E isso me apavora. Mesmo eu estando ali
na minha cabeça pensando que eu queria mais ver gente, sabe? Que eu queria mais, enfim, ter trocas com as pessoas. Eu já falei até aqui que as questões de aulas coletivas, que eu acho muito legal, acho que faz muita diferença. Mas, enfim, são coisas que a gente vai levando ao longo do tempo, assim, tentando elaborar mais sobre o nosso momento, sobre os nossos valores e tudo mais. A questão é que quando a gente faz coisas difíceis, a gente se encontra num lugar onde a gente sente orgulho de ter feito isso, sabe? Se tem uma coisa que é difícil pra você e você faz, como é que você se sente depois? Você se sente super bem, você se sente realizado. Quando você tem que entregar alguma coisa no trabalho, sabe? Você entrega, mesmo que tenha sido muito difícil, mesmo que você tenha virado à noite, mesmo que... Parece que no momento em que você entrega, no momento em que você finaliza esse projeto, né? Essa situação, parece que todos os problemas que a gente teve antes disso nem importam mais, né? Então, pensa na sua graduação, se você já tiver feito. Eu tenho certeza que você nem se lembra direito como é que era o seu dia, assim. O que você lembra era da conquista, né? De quando você se formou e tudo mais. De qualquer momento complicado que você teve e depois você conta essa história bem, sabe? Que você conseguiu atingir um objetivo, que você conseguiu passar por isso. E quando a gente não faz esse tipo de coisa, quando tudo é muito fácil, a gente não se sente assim. A gente não se sente nem merecedor das coisas, sabe? Por que eu vou ficar orgulhoso de mim? Por que eu vou ficar feliz comigo se eu não tenho feito nada que faz sentido? Que nada que é difícil, assim. E assim, eu não tô falando que é difícil porque é horrível, sabe? O processo horroroso, sabe? O cansaço mental, uma coisa que te atordoa, sabe? Não é isso. É simplesmente uma coisa desafiadora. E nesse sentido, eu tava lendo o Reddit e eu não sei se vocês sabem, amores, mas agora tá voltando, né, essa questão do Reddit. E eu não sei direito por que, eu confesso, mas eu acho que tem a ver com o movimento da gente ficar mais, da gente ter mais trocas pessoais, assim, não de, por exemplo, né, influenciadores. A gente vê conteúdo no Instagram, é uma pessoa só comunicando para várias outras pessoas, então não é uma troca muito pessoal. E a gente tem tentado voltar para as trocas pessoais, inclusive por meio do offline, né? Então, se você tá offline, amor, o que você tá fazendo? Você tá conversando com uma pessoa de verdade, porque se você ficar conversando com ninguém, né, tipo, não vai ter sentido. E eu acho que é por isso que o Reddit tá voltando, assim, à moda, porque, né, eu não sei se vocês conhecem essa plataforma, mas as pessoas colocam perguntas ali e aí vai várias pessoas respondendo. E tem uma seção do Reddit que é com relação a autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e tudo mais. E aí eu me deparei com um post de um menino que ele falou assim, gente, eu sempre tive uma vida muito tranquila, assim, sabe? Ele até coloca que é uma infância mais, né? Tipo um Disney Plus, assim, sabe? Uma assinatura, assim, mais fácil pra ele. E ele falou que sempre foi uma criança que teve tudo muito tranquilo, os pais dele sempre nunca exigiram que ele fizesse nada de muito difícil, que ele saísse muito da zona dele de conforto, sabe? E aí, na época do post, ele tinha 25 anos. Eu acho que ele deve ter ainda, que faz 8 meses desse post. Ele falou assim, parece que eu tô pra trás, sabe? Eu tô atrasado, assim, em literalmente todas as áreas da minha vida. E eu fui ler os comentários e tem muita gente parecida com isso, sabe? Tem gente que se sente assim também. Porque, assim, o título, na verdade, do post é Como eu deixo de viver de uma forma passiva e começo a viver de uma forma ativa. E aí, a pessoa que comentou falou assim, não é que você necessariamente, que você nasceu para viver de uma forma passiva. Na verdade, você foi treinado, né? Você foi condicionado a fazer isso. E eu sou uma pessoa que eu não acho nunca que a gente tem que culpar os nossos pais por absolutamente nada, tá? Porque eu acho que os nossos pais sempre fazem o melhor que eles podem. Eu, pelo menos assim, nunca fui mãe, então eu não posso dizer. Mas eu sei que né, a questão que eu sinto das pessoas que eu conheço que são pais é que ninguém faz, nenhum pai, nenhuma mãe faz coisas achando que vai ser o pior pro filho e ele vai tomar um risco de fazer o que é pior pro filho. Tá todo mundo na intenção de que o filho cresça, né, e aprenda com isso e construa os seus valores com base nisso e tudo mais. Então, não acho que a gente tem como culpar as pessoas, sabe, pelas coisas. E principalmente os nossos pais, assim. A gente tem como culpar quando a pessoa tem ali uma culpa, mas
No geral, eu não acho que a gente tem que, não acho que nem cabe, porque a gente nem sabe o jeito que outra pessoa tá pensando, né? Pra gente falar, você fez de propósito isso e tal. A pessoa do comentário faz uma coisa que é muito pertinente, que é que a pessoa foi criada assim, né? Então, eu acho que o primeiro passo aqui, nesse caso, né, e se você se sente assim também, é tentar entender que você pode mudar, né? As coisas, elas não são estáticas e principalmente a vida não é. A gente tem muitas nuances, a gente tem muitas chances. Cada dia novo é uma situação diferente que você tem pra fazer, sabe? De uma outra forma. Se você se vê nessa situação, a primeira coisa que eu falaria é que, de fato, é uma coisa que você consegue aprimorar, sabe? A gente só consegue mudar o que a gente coloca luz nessa coisa. Então, se tá te incomodando, amor, e pega, bota uma luz em cima e vai buscar resolver de algum jeito. É fazendo uma terapia, é trocando com alguém, é fazendo uma coisa diferente no seu dia, sabe? E como a gente falou no vídeo de resoluções de ano novo, quando a gente começa a querer fazer uma coisa nova, né, seja um hobby novo, seja uma obrigação nova, seja um negócio novo, um projeto novo que você tem em mente, o ideal é que você veja como que isso pode ser factivelmente, sei lá, incluído na sua rotina, né? Como que você pode fazer isso de uma forma que não seja tão fácil assim, mas também que não te impossibilite de fazer mais essa coisa. Muitas vezes a gente vai atrás das coisas tentando resolver, tentando implementar coisas na nossa vida que pela dificuldade, sabe, pelo fato de a gente não ter refletido muito bem como que a gente ia implementar isso e de ter querido abraçar o mundo de um dia para o outro, a gente vai deixando isso de lado e a gente vai perdendo isso e depois a gente fala, putz, é porque eu não consigo terminar. Mas não é necessariamente que você não consegue terminar, né, se for esse o caso. É simplesmente porque você colocou uma meta muito grande pra você e que você não foi capaz de cumprir. E quando você não é capaz de cumprir, você vê você mesmo como se fosse baixo, né? Como se você fosse pequeno. E muitas vezes não é isso. Então eu acho que o primeiro passo é esse, de tentar ver como tudo que tá me incomodando agora, como que eu posso estabelecer um pequeno passo pra melhorar isso, sabe? Pra mim, né? Melhorar. Bom, vamos lá, né? Eu tenho muita propriedade pra falar sobre coisas boas e coisas ruins, né? Eu tendia muito a classificar as coisas da minha vida como boas e ruins. E na verdade não tem nada disso. Vamos dar um exemplo. Eu acho que eu deveria estar lendo 20 páginas por dia, vamos supor, e eu tava lendo 5. Não porque é o melhor, porque eu li em algum lugar da ciência que ela fala que eu tenho que ler 20 por dia e eu tô lendo 5, sabe? Então eu era muito uma pessoa que classificava coisas da minha vida como boas e ruins. E eu tô aprendendo, confesso, e é um trabalho muito de formiguinha, eu acho, de classificar as coisas como pode ser certas e erradas ainda, sabe? Mas desde que seja pra você. Então não é que alguém ditou esse negócio, sabe? Que você tem que seguir e tudo mais. Eu acho que a gente tem que ter muito claro pra nós quais são os nossos valores, pra que a gente possa colocar essas coisas na nossa vida, entende? Eu acho que se a gente não tem os nossos valores muito bem definidos, acho que criaria uma confusão e aí fica muito fácil da gente colocar coisas na nossa vida, na nossa rotina e viver coisas que talvez não estivessem muito alinhadas com a gente. E aí, de novo, a gente volta para aquilo do piloto automático, de escolhas que a gente fez no passado que continuam regendo a nossa vida hoje em dia, que a gente não voltou nelas, né, para pensar melhor sobre isso. Se eu tô vivendo coisas hoje que eu escolhi no passado, eu quero continuar vivendo ou eu quero mudar essas coisas, sabe? Uma outra coisa que eu acho importante de trazer, que é algo que eu vi em um outro vídeo, a menina tava falando que quanto mais coisas a gente inclui na nossa rotina, mais cansado a gente fica, porque é mais fácil consumir o antigo. As coisas novas cansam, né? Então, por exemplo, a gente tá fazendo um paralelo aqui com fazer coisas difíceis. Fazer coisas difíceis não é assim, ó. Você é uma pessoa que é muito de humanas e você tá trabalhando com uma coisa de exatas, entende? E aí é muito difícil pra você, você não consegue entender
tudo parece muito complicado e aí o seu dia a dia é uma bosta porque você tá fazendo aquele negócio que não tem nada a ver contigo, sabe? E eu não tô falando de fazer coisas difíceis nesse sentido. O que eu acho que vale a pena fazer é de pegar os seus valores, pegar coisas importantes para você e tentar ver o que você poderia fazer para se sentir melhor nesse sentido. Então, por exemplo, vamos supor que você quer abrir um negócio, mas você tem muito medo de abrir um negócio porque você não. Você já sabe até o que você quer, só que você tem medo de perder dinheiro, você tem medo de, sei lá, não saber gerir, sabe? Tudo mais. Se é uma coisa que você tem muita vontade de fazer, arrumar alguma coisa para chegar mais próximo desse objetivo talvez seja uma boa ideia, né? Talvez seja começando bem pelo começo mesmo, sabe? Com um volume bem menor. Talvez se você quiser vender produto, você pode vender um produto que não seja tão caro, eu não sei, sabe? Tem investimentos menores para você ir se sentindo. E essas coisas não vão ser fáceis, né? Elas vão ser difíceis, porque são coisas novas. Então, tudo que é novo é mais difícil da gente conseguir implementar no nosso dia a dia e é mais difícil ainda da gente seguir, sabe? Sobre o difícil, né? Sobre as questões difíceis da nossa vida, a gente tem que escolher batalhas igual muitas coisas da nossa vida, sabe? Muitas escolhas que a gente tem são justamente escolher batalhas que façam sentido para nós. A gente querer ter uma rotina, por exemplo, com as mesmas coisas sempre, é algo que faz muito sentido. Inclusive, eu adoro isso e eu acho que ajuda muito o fato da gente ter essa organização para que a gente possa colocar nossas ideias no lugar, sabe? Para você conseguir se organizar de uma forma que faça sentido para as coisas que você tem que fazer ao longo do dia. Mas eu acho também que é tudo questão de equilíbrio e muitas vezes a gente tem que incluir coisas que sejam mais desafiadoras pra gente se sentir bem, se sentir valorizado, tanto pelos outros quanto por nós mesmos, sabe? Então, meus amores, é isso. Espero que esse episódio tenha te ajudado de algum jeito, que tenha feito sentido. Eu vou adorar ler os comentários de vocês, tanto no Spotify quanto no YouTube. E me procura no TikTok também, lá eu sou mais engraçadinha, faço umas piadinhas, falo sobre livro também. Tenho começado a ler alguns trechos de Mulheres que Correm com os Lobos, que eu tô completamente obcecada. Eu tenho esse livro faz anos, deve fazer, sei lá, uns 5 anos que eu tenho esse livro, mas eu peguei pra ler de novo. E, de novo assim, mais ou menos, né? Porque tô na metade e tô continuando lendo o livro, mas enfim, né? Eu acho que para mulheres ele é um livro incrível e muito impressionante, sabe? E tenho colocado lá, assim como outros insights também que eu vou tendo ao longo da semana. Então, se você ficar com muita saudade, vai lá no TikTok, ouvir o que eu tenho pra dizer lá e também me falar o que você tem achado dos conteúdos. E também, por fim, me segue no Substack. Eu tenho publicado artigos semanalmente. Então, se for do seu interesse, me segue lá também. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Então, por hoje é isso, amores. E a gente se vê na semana que vem.